Bom dia. Plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por duas retas perpendiculares, ou seja, onde elas se encontram formam ângulos de 90 graus. E onde elas encontram também é a origem e chamado de ponto zero. O plano cartesiano é composto por dois eixos. O eixo horizontal, que é o eixo x ou abscissas, o eixo vertical, que é o y ou ordenadas. Esses eixos dividem o plano cartesiano em 4 regiões, e essas regiões são denominadas quadrantes, e é contada em sentido anti-horário. Nós temos aqui primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Os quadrantes tem como você analisar sem mesmo marcar os pontos num plano qualquer. Basta você analisar. Se os valores de x são positivos e se os valores de y também são positivos, quer dizer que o ponto vai estar o quê? No primeiro quadrante. Agora, se os valores de x são números negativos e os valores do y são números positivos, este ponto vai estar localizado no segundo quadrante. Se os valores de x são negativos e os números do y são negativos também, quer dizer que esse ponto estará localizado no terceiro quadrante. Se os valores do x são números positivos e o y são números negativos, positivo para x, negativo para y, esse ponto está localizado no quarto quadrante. Como marcar, ou seja, como localizar pontos no plano cartesiano? Pontos são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto, tá? Eu já coloquei os pontos marcados aqui, mas eu irei explicar como é que você vai fazer. Primeiramente, você vai colocar o eixo X, que é o horizontal ou abscissa, vertical, que é o Y ou ordenadas, e marcar os pontos. Lembrando, onde elas encontram, interceptam, é a origem e o ponto zero. Coloquei ele à esquerda, mas ele é aqui, ó, bem no meio. À direita, o X é positivo. À esquerda, os x são números negativos. Acima da origem, o y é positivo. Abaixo da origem, o y são números negativos. Lembrando que é infinito, tanto positivo quanto negativo. Para marcar os pontos, nós vamos analisar. O ponto A está localizado na coordenada 2 e 3. O primeiro valor você vai olhar no eixo x. O segundo valor você vai olhar no eixo y, sempre nessa ordem. Então, é 2 para x, 1, 2, eixo x, positivo. E 3 para y, 1, 2, 3. Vamos pontilhar e marcar o ponto A. Aqui está o ponto A. B, até coloquei aqui, ó, x, y, sempre nessa ordem. O primeiro é x, o segundo é y. Menos 2 para x, então vai vir à esquerda. Menos 1, menos 2. O y, 5 positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Aí é só pontilhar e marcar o ponto. C, menos 3 e menos 2. Então, menos 3 para x, então menos 1, menos 2, menos 3. Tá aqui o menos 3. E menos 2 para y, menos 1, menos 2. Só ligar aqui, ponto C. D, 1 e menos 4. 1 para x e o menos 4 no eixo y. Então, aqui 1 no eixo x. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 aqui no eixo y. Ponto D está marcado aqui. Agora, eu tenho aqui o ponto E e F. Observe que eles são semelhantes, eles parecem um pouco, só porque eles não são marcados na mesma posição. Por quê? No E, o x é quanto? 0. E o y é 2. Toda vez que for 0 para um eixo, quer dizer que o ponto vai ser marcado em cima do outro. Então, é 0 para x, o ponto vai ser marcado em cima do eixo y no 2. Por que que eu vou marcar? Porque no x, se é 0, ele não foi para a esquerda nem para a direita. Então, ele não saiu da origem. Mas no y, ele andou e parou no 2. Tá aqui o ponto E. O F é 2 e 0. Agora, o x vale 2. E o y é 0. Então, no eixo y não subiu e nem desceu. Mas no x ele andou e parou no 2. Então, está aqui o ponto F. Aqui também eu tenho marcado o ponto M. E o ponto M não tem as coordenadas dele aqui. Como localizar as coordenadas de um ponto qualquer?
Então, se eu quero as coordenadas do ponto M, eu vou colocar M, abre o parêntese, vamos lá. O ponto, primeiramente, vocês vão olhar sempre na horizontal primeiro, ou seja, X. Então, o ponto M, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Então, no eixo X, ele está no menos 4. E no eixo Y, tá 1, 2, 3, está localizado no 3, olhando aqui, ó, ponto M. Então, para pegar as coordenadas ou um par ordenado, você vai sempre olhar horizontal primeiro, depois vertical.